Ok, bom dia. Bom, hoje quero falar aqui de ponto de aumento. Como já está escrito aqui, né? Ponto de aumento é um sinal usado para aumentar metade do valor de figuras ou pausas. E é sempre grafado ao lado direito da figura ou da pausa. Então aqui tem um exemplo. Uma mínima pontuada tem o mesmo efeito que uma mínima ligada a uma semínima. Se for pensando em pausa, tem uma mínima pontuada é igual a mínima ao lado de uma semínima. Em pausas a gente não usa ligadura, né? Então a mínima ligada na semínima. Mínima ao lado de uma semínima. Semínima pontuada. Semínima ao lado de uma colcheia. Ou seja, isso aqui é o mesmo efeito, tem a mesma duração. Porque o ponto é a metade da figura. Então aqui, esse ponto representa uma semínima. Aqui embaixo, esse ponto representa uma colcheia. E aqui embaixo, esse ponto representa uma semicolcheia. É o que está acontecendo aqui, ó, o significado. Aqui a representação e aqui o resultado sonoro. Aqui mesma coisa, ó. Esse ponto é uma semínima, olha lá. Só que quando é figuras, quando não é pausa e é figuras, precisa da ligadura. Porque as figuras, elas representam um som. As pausas representam silêncio, então elas não precisam de ligadura. Colcheia pontuada é a mesma coisa que uma colcheia ligada a uma semicolcheia. Semínima pontuada, semínima ligado a uma colcheia. Então, ponto de aumento não tem segredo, tá vendo? Ele representa metade do valor da figura. Agora que nós vamos ver quando usar ligadura e quando usar ponto de aumento. Já que sabemos que ponto de aumento é o pontinho que vai ao lado da figura e que representa metade do valor. E ambos têm o mesmo valor. Ó. Ninguém vale mais do que ninguém. Então, para que existem essas duas diferenças, né? Então, é isso. Olha só, olhando por aqui, a ligadura ela é muito usada entre divisões de compasso. Agora, dentro do mesmo compasso, não há necessidade de usar uma ligadura, nós vamos usar o ponto de aumento. Se colocarmos aqui a flauta para tocar, o som mais agudo é da flauta, o som mais grave é do clarinete. Flauta aqui em cima, clarinete embaixo. Colocando para tocar junto, percebeu que o som terminou juntinho? O som terminou junto. De novo, ó. Pode ver que as duas pausas estão alinhadas, ó. Aqui também. Aqui, então, o espaço que está aqui é o espaço ocupado pela cocheia, que está aqui, ó. Semínima e esse pontinho é uma cocheia. Semínima ligado a uma cocheia. Então, nós vamos usar a ligadura quando a figura não couber dentro do compasso. Então, aqui qual é a escrita mais correta neste caso? A de baixo. A de baixo é a escrita correta. A de cima não faz muito sentido, seria uma escrita errônea. Porque não há necessidade de nós usarmos uma ligadura e uma figura de metade. Aqui são dois elementos, ocupa mais espaço. Agora aqui, ó, só um ponto, um simples ponto, já representa essa ligadura e essa figura. Então, toda vez que a metade, ou seja, você tem uma figura e que do seu lado direito tem uma metade, você vai usar o ponto. Ó, a ligadura ela liga qualquer figura. Pode ser uma colcheia, pode ser uma semínima, pode ser qualquer figura musical, a ligadura une os valores. O ponto de aumento não. O ponto de aumento ele só aumenta a metade do valor da figura. Então ele sempre vai do lado de uma figura só. Ele aumenta a metade da figura
e já era. Agora, ligadura não, ela pode ligar em qualquer outra figura. Posso ligar ela numa semínima, ó. Ela não faz essas questões, mas aqui mudou o valor. E aqui, para mim, não teria como representar essa semínima aqui, eu teria que colocar mais pontos. Então, como aqui a questão é igualdade do valor, né? Essa semínima ligado com essa cocheia tem o mesmo valor dessa semínima pontuada. Aqui é a questão do exercício que vai vir, né? Manter a igualdade, mas usar a escrita correta. Então, nós sempre vamos dar prioridade para usar ligadura quando a figura que está agregada a outra figura não couber dentro do compasso. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Então, olha o que aconteceu. A semínima está ligada a uma colcheia. Essa colcheia não cabe dentro do compasso. Ela não cabe. Por quê? Porque o compasso é binário e só cabe duas colcheias aqui dentro. Essa semínima já tem duas colcheias. Então não caberia essa terceira colcheia. Então somos obrigados a usar uma ligadura para poder manter o valor da semínima ligado à colcheia. Porque a colcheia não cabe aqui dentro. Aqui mesmo caso, ó, não cabe o ponto. Não posso chegar aqui, fazer isso e simplesmente colocar um ponto. Não vai dar certo. Olha o que vai acontecer. Não dá certo. Não aceita. Então, neste caso, tá vendo? Onde a ligadura foi necessário. Neste caso, somos obrigados a manter a ligadura e não o ponto de aumento. Então, voltando. Ó, aqui sim. Aqui é desnecessário a ligadura, porque o ponto de aumento cabe dentro do compasso. Coube dentro do compasso. Eu acho que ficou bem claro aí, né? A ligadura ela é essencial entre compassos. Ou seja, aqui tem uma barra de compasso e essa figura não cabe dentro do compasso, mas precisa manter o valor do som, que é semínima ligado na colcheia. Isso tem que ser mantido, porque senão vai haver uma mudança no ritmo da melodia, né? Para que isso não ocorra, já que tem uma barra de compasso aqui imaginada, por exemplo, e você precisa manter essa duração, tem que usar ligadura. Agora, nesse caso, como é o compasso quaternário, essa figura cabe, então a gente substitui ela pelo ponto de aumento. Sempre é possível substituir uma figura por ponto quando ela é metade da sua figura esquerda. Ou seja, toda vez que você tem uma figura ligado a uma figura de sua metade, é possível substituir. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho uma semínima e o ponto está substituindo a colcheia. Então, a ligadura é prioridade entre barras de compasso para poder manter o valor e o ponto de aumento é prioridade dentro do compasso. Dentro do compasso, não há necessidade de colocar ligadura na figura de sua metade, na figura de metade. Por exemplo, uma semínima ligado na colcheia. Não há necessidade de colocar essa ligadura e a colcheia. Esses dois elementos são substituídos pelo ponto. O ponto representa a metade da semínima. Então, logo, o ponto é uma colcheia. A colcheia é metade da semínima. Estão agregados. Ó. Então, essa é uma escrita mais limpa. Essa fica mais clara para o músico. E essa fica um pouco mais suja, mais complicada de se ler. Beleza, então, reforçando, usamos ligadura entre compassos. Quando a figura não cabe dentro do mesmo compasso,
na figura na qual ela está ligada. O ponto de aumento ele só é usado dentro do compasso. Se houvesse uma barra de compasso entre os dois aqui separando, não tem como usar o ponto. O ponto nunca pode ficar de um lado e a figura do outro, separado. Eles ficam sempre juntinhos dentro do mesmo compasso. Então, dando um exemplo aqui em cima. Eu vou manter a mesma sequência de duração, mas eu vou escrever da maneira correta. Tem momentos que eu vou ter que usar a ligadura e tem momentos que eu posso usar o ponto de aumento. Então, como nós combinamos, podemos usar o ponto de aumento toda vez que você tem uma figura ligada na sua metade. Agora, toda vez que você tem uma ligadura entre compassos, não é possível usar o ponto. O ponto é sempre uma prioridade dentro do compasso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma mínima ligada na semínima. Dentro do compasso quaternário, pelo fato do número 4 estar aqui embaixo, o 4 é a referência, certo? O número 4 é o número da semínima. Então, a semínima vale 1 tempo. A cocheia vale meio e a mínima vale 2. Semínima vale 1, mínima vai valer 2 e a cocheia vai valer meio tempo. No total, vai formar 4 tempos aqui. Então, veja bem, essas duas cocheias formam um tempo, essa semínima forma outro tempo, 2. E a mínima já é 2. Só que a mínima está ligada na semínima. Aqui tem 3 tempos. Então, para fazer da maneira correta, o que eu preciso fazer aqui? Substituir essa ligadura e essa figura por um ponto de aumento. Eu vou chegar aqui, vou eliminar essa figura, não há necessidade. Por quê? Porque cabe dentro do compasso. Olha lá. A mínima ligada na semínima tem a mesma duração da mínima pontuada. Porque o ponto aqui representa uma semínima, porque ele é metade, né? Mínima, semínima. Mínima, semínima. Como a gente usa a figura, tem que usar a ligadura. O ponto de aumento já tem a função de prolongar o som. Posso pegar aqui agora e copiar o restante, que aqui não tem ligadura, não tem ponto de aumento, e coloco no compasso. Então, eu vou colocar para tocar. Você vai perceber que está igualzinho, não vai ter diferença. Ó. Aí seguiu a música. Então, de novo, você viu que parece que é um instrumento só tocando. Olha só. Agora, para você ver como realmente é diferente, eu vou fazer esse instrumento fazer uma segunda voz aqui. Ó. Agora vai ficar, você vai perceber uma voz mais aguda e uma voz mais grave. Só para nós percebermos a semelhança rítmica. Pronto, e aqui está em pausa. Legal, então aqui eu posso até deixar assim. Olha aqui agora, eu tenho uma semínima ligado a uma cocheia. Essa cocheia é metade da semínima. Então eu posso substituir essa cocheia pelo ponto. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos colocar aqui e agora eu vou substituir. Ó. Então eu tiro. E agora eu vou pontuar. E olha só. A semínima ligado na cocheia. Semínima pontuada. Vai ter a mesma duração. Aí aqui agora vem um alinhamento da cocheia, cocheia. E aqui, olha só, será que eu posso substituir essa figura pelo ponto? Aqui não é possível substituir. Sou obrigado a deixar essa ligadura. Por quê? Porque a semínima, ela não é metade da cocheia. A semínima é o dobro da cocheia. E a regra diz que você só pode substituir a figura por ponto desde que ela seja metade. E neste caso, essa figura é dobro dessa figura. Eu não posso chegar e
tirar essa figura aqui e colocar um ponto no lugar dela. Porque o ponto refere-se à figura anterior. Tá vendo? Ponto aqui ia referir a essa figura, não a essa. Então nunca a gente vai colocar o ponto do lado esquerdo. O ponto é do lado direito da figura. Então, para mim colocar o ponto aqui, ó, não é possível, que é o lado direito. Não posso substituir, porque essa figura é dobro da figura que está sendo representada. Então aqui realmente tem que ficar assim. E se eu deixar aqui em cima e colocar aqui embaixo, para tocar você vai ver que vai ficar igualzinho. De novo. Pronto, então aqui embaixo é a escrita correta. Aqui em cima é uma escrita errônea. Aqui em cima, tá vendo? Tá diferente, ó. As durações são as mesmas. Vou colocar para tocar até agora, ó. Vai estar igualzinho. É isso aí, ó, vendo? A mesma melodia. Mesma melodia, mas aqui está escrito da forma correta. Lembrando, é possível substituir a figura por ponto, desde que ela seja metade e ela esteja dentro do mesmo compasso. Agora, seguindo aqui, já tenho mais um conjunto de ligaduras aqui. Vamos ver quem é possível substituir e quem não é possível. Sabemos que só é possível quando é metade. Se ela for dobro, não é possível. Bom, vem aqui uma semicolcheia, semicolcheia. Aqui nós temos uma colcheia ligado a uma semicolcheia. A semicolcheia é metade da colcheia e ela está do lado direito. Então eu posso substituir essa figura por ponto. Então eu posso aqui embaixo eu posso chegar e eliminar a figura e a ligadura e colocar o ponto. Olha só, essas três figuras estão representadas por essas duas, já que o ponto representa uma figura também. Legal. Só que tem um porém. Essa figura que eu substituí pelo ponto está ligado em uma outra figura. E eu preciso manter a ligação aqui. Preciso manter o valor. Se eu deixar do jeito que está aqui, vai ficar diferente. Então aqui está ligada a uma semínima. Eu não posso substituir essa semínima por ponto. Por quê? Porque ela é dobro. O dobro, ela é 4 vezes mais do que a semicolcheia. Então eu preciso manter essa ligadura. Então, como aqui é uma semínima e aqui é uma semínima, o que a gente faz? A gente liga o ponto na figura? Não, não pode ligar o ponto numa figura. Essa figura está representada pelo ponto, mas eu não posso ligar o ponto na figura. Eu tenho que ligar a figura na figura. Pronto. E o ponto está aqui no meio fazendo a função dele. Então aqui, olha só, estamos usando uma ligadura no lugar de duas ligaduras. Olha que importância a substituição do ponto. Uma ligadura ao invés de usarmos duas, porque essa figura aqui está sendo substituída pelo ponto. Essa figura e essa ligadura está sendo substituída por este ponto. Então, daqui até aqui, estamos usando uma ligadura só. Então, essa escrita é mais clara do que a de cima. Prosseguindo aqui, eu tenho uma semínima ligada na colcheia. Eu posso substituir, porque ela é metade da semínima. Então, eu posso eliminar a figura, eliminar a colcheia e substituir por um ponto. Agora ficou correto e essa figura, essa colcheia está alinhada com a última colcheia. E essa colcheia com este ponto, com essa ligadura, esta colcheia com esta ligadura está sendo substituída por este ponto. Então até aqui está da mesma forma. Ó. Usamos 2 pontos de aumento. Olha só. Legal, ficou igualzinho.
Mesma música, mesma melodia. Agora aqui eu tenho um Mi e tenho Sol, duas mínimas ali. Eu posso substituir essa figura que está ligado aqui, nessa aqui? Lembra da prioridade? Eu não posso. Eu tenho ligaduras entre barra de compasso. Ó. Eu sou obrigado a manter. Sabe por quê? Porque não pode colocar um ponto isolado da figura. Um ponto no compasso e a figura no outro não pode. Tá vendo? O ponto está sempre ao lado da figura dentro do mesmo compasso. Essa é a característica do ponto de aumento. E ele elimina a quantidade de ligaduras, ó, como nós vimos aqui. Então aqui eu sou obrigado a manter a ligadura. Sol ligado no Sol. Mínima ligado na mínima. A mínima ligado na mínima. É como se fosse uma semibreve aqui, o valor de uma semibreve. Porque a mínima é 2, com mais 2 é 4. Mas não dá para colocar uma semibreve aqui no meio da barra, né? Então, por isso que ficou uma mínima para cá, outra mínima para cá. Formou-se 4 tempos entre uma barra de compasso. Porque, melodicamente, de acordo com o ritmo, respeitando a fórmula de compasso, é o que tem que ser feito. Colocar a ligadura e desdobrar a semibreve. Foi o que aconteceu aqui, ó, desdobramos a semibreve. Agora eu tenho aqui, essa mínima está ligada na semínima. Então, eu posso substituir a semínima e a ligadura, porque a semínima é metade da mínima. Então, eu posso substituir a mínima e a ligadura por ponto. Olha como é que fica bem mais nítido, mais claro. Aqui no total da duração de som é 5 tempos. Se você pegar daqui e vier até aqui, também é 5 tempos. Começa e termina juntinho, quer ver? Olha lá. Beleza? Começou e terminou juntinho. Então, olha só. Aqui embaixo do clarinete, a escrita está correta. E aqui em cima, a escrita está com alguns erros de escrita mesmo. Algumas coisas que, como se fosse no português, trocar Z com S, né? Mais ou menos assim. Então, musicalmente, tem uma regra também de escrita, né? Ó. Então, agora nós deixamos bem claro quando usar ligadura e quando usar o ponto de aumento. Né? Tudo isso para deixar com que a regra fique clara, né? Com que a escrita fique correta. Então, olha só, a mesma música eu vou colocar inteiro para tocar. Ó, ainda tocou embaixo ainda para a gente ver que fez um finalzinho, né? Aqui com aqui, ó, terminou juntinho, começou juntinho. Porém, aqui está errado. Correto. Beleza, eu acho que ficou bem claro. Exercício 36. Reescreva o trecho dado, substituindo, onde for possível, a ligadura de valor pelo ponto de aumento. Então, tem ligaduras aqui que pode ser substituída. Como eu te expliquei lá no outro exemplo, agora vai de você. Aqui, ó, a nota ela é Ré bemol, tá vendo? Tem um Bzinho. Tem que ser mantido aqui embaixo, não pode mudar. O que não tem ligadura tem que ser igualzinho. Mesmo aqui que tem a ligadura, ó, se caso substituir, tem que manter os bemóis, ó. Esses bemóis, né? Ele altera a música. Ó, manter a fórmula, né? Manter a fórmula e manter o tom da música. Então, ó, respeitando o mesmo compasso, ó, 3x4, 3x4, compasso ternário. Só que aqui você vai reescrever da forma correta, substituindo algumas ligaduras aqui, onde for possível. Só é possível substituir uma ligadura quando ela está ligando uma figura de metade. Agora, se a ligadura estiver ligando uma figura entre compassos, não é possível substituir
porque o ponto não pode ficar separado da figura. Letra B, temos aqui, ó, mesma coisa, um modelinho em cima, compasso ternário, no tom de Dó maior, e você vai reescrever mantendo os mesmos valores, para que a música fique igual. Igual nós vimos aqui no exemplo, aqui, ó, ficou igualzinho. A escrita está diferente, mas as durações são iguais. A sequência de durações são iguais, então isso faz com que a música fique da mesma maneira. 2 com mais 1 aqui é 3. 2 com mais 1 aqui é 3. Então, o primeiro som da música aqui, ó, dura 3 tempos. Aí depois vem essas duas figuras com meio cada um. Aí aqui, ó, 1 mais metade, 1,5. 1 mais metade, que é o ponto, 1,5. Aí essa ligadura meio tempo aqui, ó. Essa aqui é uma figura de meio tempo ligada à figura de dobro, de 1 tempo e meio também, mas não é possível substituir. Beleza. Vamos ao próximo exercício aqui. Esse é o exercício 36, eu vou passar também o 37. Neste exercício, o modelo apresentado possui ligadura de valor e pontos de aumento para serem reescritos adequadamente, de acordo com a fórmula de compasso. Aqui ficou um pouco mais complicado porque tem ponto de aumento e tem ligadura. Você precisa saber qual o momento exato de deixar ou de substituir um pelo outro. Quem é que vai determinar isso? O modelo aqui, ó, o tipo de fórmula de compasso que você precisa se enquadrar. Por exemplo, eu tenho um modelo aqui em cima e eu preciso manter essa sequência de durações dentro, igual aquele exercício que nós fizemos antes, 2 por 4. Então, olha só, mínima com semínima, 3 tempos. Não cabe 3 tempos aqui dentro do compasso binário. Então, eu tive que desdobrar a figura. Colocou a mínima aqui, colocou a semínima, que representa o ponto do outro lado, e depois a ligadura. Neste caso, não dá para deixar o ponto de aumento, porque o compasso é binário, só cabe duas semínimas por compasso. Mas precisa manter a duração de 3 tempos. Então, é só pôr a ligadura. Aí aqui só substituir. Aqui pegou a cocheia, substituiu. A pausa ficou aqui no meio. E pegou essa semicocheia e colocou aqui. Simplesmente ele uniu. Imagina aqui um traço aqui, ó, uniu. Para poder ficar mais claro, né? E aqui você tem uma semicocheia ligada numa mínima. Lembra? Não é possível substituir uma figura de dobro. Então, não dá para substituir essa mínima por ponto. Porque a mínima é 8 vezes maior do que a semicocheia. Então, aqui tem que manter essa duração aqui, essa sequência. Mas não caberia aqui dentro do compasso. Não cabe a mínima. A semicocheia coube. Pegou a semicocheia, colocou. Só caberia agora aqui, a semínima. Então, o que fez? Desdobrou a mínima, dividiu ela em duas partes e colocou a ligadura nela para manter o valor da mínima. Duas semínimas ligadas manteve o valor da mínima. Como a mínima está ligada na semicocheia, é só ligar aqui na semicocheia. Pronto, ficou igualzinho. A cocheia está aqui, substituiu aqui. A pausa da cocheia também coube aqui, substituiu aqui, fechou esse compasso. Sobrou quem? Semínima com 2 pontos. Um ponto é metade da figura, ou o outro ponto é metade do outro ponto. Então, veja bem. Semínima, do lado dela tem uma cocheia, que é o ponto. E do lado dessa cocheia tem uma semicocheia, que é esse outro ponto. Então, é sempre assim. Um ponto é metade do outro ponto. Se esse ponto representa uma cocheia, esse segundo ponto vai representar uma semicocheia. Então, o que foi feito aqui? Pegou a semínima, colocou aqui, colocou. Agora tem que trazer o ponto. O ponto é uma cocheia. Colocou a cocheia aqui, ó. Depois a ligadura. Pegou esse outro ponto e abaixou. Porque já que aqui é cocheia, aqui é semicocheia, tá certo? Esse ponto representa uma semicocheia, os dois pontos. E esse pontinho aqui representa uma cocheia, tá aqui. Como o ponto tem função de ligadura, de unir também, tem que pôr a ligadura aqui. Beleza, resolveu aqui, ó. Pegou essa semicocheia, encaixou, que estava sobrando, deu tudo certo. E a mínima, fechou o compasso, ó. 2, tem duas semínimas aqui. Então, esse foi
É a explicaçãozinha, eu vou estar mandando também aí. Aí você vai estar analisando do jeito que a gente fez aqui, vai conseguir compreender melhor. É um pouquinho mais complicado porque tem ligadura e ponto de aumento ao mesmo tempo, e às vezes um ou outro é necessário e o outro não. Sem alterar a sequência de valores apresentados, né, neste modelo aqui, vamos reescrever as linhas com a grafia correta, respeitando a forma de compasso. Ele te deu um modelo aqui para encaixar no 3x4. Aqui deu outro modelo para encaixar no 6x8. Outro modelo para encaixar no 4x4. Então, tem momentos que vai ter que usar a ligadura. E tem momentos que vai ter que usar o ponto de aumento. A gente já lembra da regra, né? Ponto de aumento a gente usa sempre quando cabe dentro do compasso, porque ele tem que ficar ao lado da figura, ele é prioridade. Porém, se esse ponto de aumento não cabe dentro do compasso, se não couber aqui, você vai ter que desdobrar a figura e pôr ligadura. Nunca esqueça de desdobrar. Desdobrar é dividir. Por exemplo, se eu for desdobrar uma mínima, eu vou dividir ela em duas semínimas e põe a ligadura nela. Sempre assim, duas semínimas, ligadura nela. Precisar substituir ponto por ligadura. Eu tenho que identificar quais são as figuras representadas pelo ponto. Semínima, primeiro ponto é colcheia, segundo ponto é semicolcheia. Eu vou e coloco ligadura em todos eles. É assim, né? Pronto aí, ó. Exercício 36 e exercício 37. Beleza, então. Por hoje aqui é só. A gente fica por aqui. Ponto de aumento. Praticamente estamos quase fechando esse assunto de ligadura e ponto de aumento, que são sinais, né? São os códigos, duas maneiras de prolongar o som, aumentar a duração. Nem sempre a duração do som vai ser inteira, né? Um tempo, dois tempos, três tempos. Pode ser 1,5, 1,1/4, né? Então a ligadura ela tem essa função de nós fazermos essas frações de tempos. Por isso que é importante o ponto de aumento e a ligadura na música, matematicamente. Aqui, então, beleza? Vamos ficando por aqui, então. Valeu! Até a próxima, então. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só dar um toque aí. A aula ficou um pouquinho longa, mas vale a pena. Tchau, tchau.